irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos trouxeram a espada do Espírito? Abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Versículo 16 em diante. Todos encontraram? Leiamos as palavras do Senhor Jesus. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podeis assentar, meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jonatas, aos obreiros que estão na frente da obra missionária, desenvolvendo esse trabalho, o obreiro Felipe e o irmão Josué. Deus abençoe. E a todos os irmãos, a todos os obreiros, aos dirigentes, pastores que ministram sobre a nossa vida. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando o pastor nos ligou, eu fiquei permeando em meu coração o que trazer aos irmãos na noite de hoje. E eu gostaria de falar sobre a ordem de Jesus para o cumprimento da grande comissão. Quero vos lembrar que hoje é um culto de missão, mas missão, evangelismo e obra social são distintos, não são as mesmas coisas. Porém, tanto a obra social quanto as missões estão ligadas dentro do exercício da evangelização. E precisamos entender essas diferenças para derrubar o que o diabo, através das redes sociais, tem jogado as suas setas, os seus dados inflamados, e muitos têm caído na lábia do diabo e têm deixado de investir no reino de Deus. Eu quero te dizer, tudo que tu investe no reino da terra perece, mas tudo que tu investe no reino de Deus, você vai receber, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir o propósito e lhe dar o galardão que você realiza dentro da sua obra. Porém, nessa noite, eu li um texto aos irmãos, em que Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. Percebe-se que os discípulos estão cerrados dentro de uma casa, com medo dos judeus. Jesus apareceu a eles. Se você ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, se você ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, você vai entender a visão de cada um dentro desse contexto. Você vai entender que os discípulos estavam presos dentro de uma casa. Marcos diz que Jesus censurou a dureza dos seus corações por não haver crido que ele havia ressuscitado. Então, alguns duvidaram, mas Jesus apareceu no meio deles e diz: a paz seja convosco. E a Bíblia diz que quando eles viram o Senhor, eles se alegraram. Mas escute uma coisa, Jesus passou aproximadamente 3 anos e meio com os seus discípulos, ensinando, instruindo, mostrando sinais, prodígios e maravilhas. Eles foram participantes
destas obras extraordinárias. Mas entenda uma coisa: quando Jesus aparece a eles, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Na mesma missão que o Pai designou a mim, nessa oportunidade eu estou designando a vós. E a Bíblia diz que soprou sobre eles o Espírito Santo. Perceba nesta noite o texto em que Jesus está falando. Jesus escolheu, Jesus nomeou eles com uma missão específica: fazer uma apresentação da sua pessoa a todas as gentes existentes que estiver do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na sua frente ou na sua retaguarda. Nós temos a obrigação, o dever otorgado pelos céus de anunciar o reino dos céus. Então perceba, quem deu a grande comissão? O Senhor Jesus. E a quem foi dado a grande comissão? Faça assim: a mim. A mim. Ele nos outorgou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem cumprido esse papel? Você tem se levantado para ir cumprir o propósito de Jesus? Esses dias eu estava trazendo uma palavra nas redes sociais. O peso da cruz é igual para todos. As lutas é igual para todos? Não. A chamada é igual para todos? Não. O propósito é igual para todos? Não. Mas você tem uma chamada. Você tem um propósito. Deus forja em Cristo cada um de nós de formas diferenciadas, para um propósito específico. Ele outorgou a grande comissão a nós outros para irmos e fazermos discípulos. E se nós não nos dedicarmos às Escrituras e ao cumprimento delas, não teremos força nem condições de levarmos a palavra do Senhor nosso Deus às mentes, aos corações. E em que consiste a grande comissão, irmãos? Consiste em fazer discípulos de todas as nações. Observe que não há distinção de raça, de cor, de gênero. É para todos. Jesus nunca fez acepção de pessoas. O conceito da religiosidade faz acepção de pessoas. Mas me prove nas Escrituras que Jesus fez acepção de pessoas. Jesus nunca se preocupou com coisas. Jesus sempre se preocupou com vidas, com almas, com as condições delas, com estados em que elas se encontraram. Jesus sempre se preocupou com isto. E eu te pergunto nessa noite, você que foi comissionado, chamado, você tem se preocupado com coisas? Ou você tem se preocupado com o reino de Deus? É para você sair nessa noite refletindo mesmo. Nós estamos acostumados a sentir, mas nós estamos precisando voltar às raízes das Escrituras, dentro de um evangelho simples, que toca a mente e quebranta corações com o poder da palavra. Alamandorabasuri alabaxandarás. Pastor, o que é fazer discípulos? É pegar um homem cheio de pecado e transformá-lo em uma nova criatura em Cristo Jesus. É pegar um homem cheio de pecado
e lavar ele na lavagem da água da palavra. E eu vou te dizer, não é uma tarefa fácil. Não é, porque você vai ter que gastar tempo, ter paciência no processo de discipular pessoas. Eita Jesus! Então Jesus te chamou com ide. É o ato de se levantar, se dispor e fazer. Mas eu te pergunto, você está cheio das Escrituras? Você está cheio da palavra? Você está cheio do Espírito Santo? Escute uma coisa: por que devemos nos dedicar completamente ao cumprimento da grande comissão? Porque Cristo nos ordenou que fôssemos. Você consegue ouvir a voz do Espírito de Deus? Você consegue ouvir a ordem de Jesus dizendo: levanta-te, dispõe-te, saia do teu lugar e faça o que eu te ordenei fazer? Você já falou de Jesus para alguém hoje? Porque a nossa obrigação, irmãos, é pregar. Se as pessoas vão aceitar ou não, é problema delas. Porque não é eu que mudo vidas, não é eu que moldo vidas, é o Espírito de Deus que usa a palavra que você semeou na terra do coração. A igreja de Jesus foi chamada para se santificar, para ter poder e autoridade de testemunhar de Jesus. Ser testemunha é uma coisa, testemunhar é outra. Ser testemunha é viver a palavra, é estar na palavra e a palavra estar em você, para que a eficácia de testemunhar alcance mentes e corações. Mas sabe o que acontece? A gente olha para um drogado, a gente olha para um afeminado, a gente tem que ter até cuidado de falar esses termos. A gente olha para alguém que está mendigando e a gente ignora. Tudo que Jesus, do lado do Pai, está olhando para você, abra a tua boca, fala a minha palavra, anuncia o meu nome, porque se ele crer, eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Como foi que Jesus te encontrou? Em que estado você estava? Em que condições você estava? E como está você hoje? E como está você hoje? Então, com todo respeito, não seja egoísta. Eita, irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele não é normal. Ele é meio tantando a cabeça mesmo. Ele tem uma sede, uma vontade de falar de Jesus. Ele não se contém, ele tem que falar de Jesus. E estamos precisando que o Espírito de Deus incendeie o coração de alguns crentes, para que as pessoas olhem para eles e digam: esse aí não é normal, esse aí parece que é fora da casinha. Por quê? Porque não cessa de falar do amor de Jesus. Paulo, quando chegou na cidade de Corinto, há uma declaração, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas só quem pode dar o crescimento é o Espírito de Deus. Sabe o que Paulo falou? Eu cheguei na cidade de Corinto e desbravei a mente e o coração daqueles que habitavam nessa região geográfica, anunciando o nome de Jesus. Eu desbravei, semeei a palavra, mas Apolo chegou
e cuidou da semente que foi plantada na mente e no coração. Porque escute uma coisa, Mateus 28 e 19 em diante está ligado ao pastoreio, ao cuidado, ao ensino. Ide, portanto, e ensinai todas as nações. Marcos capítulo 16, versículo 15, está ligado à ordem de se levantar e ser o semeador da palavra. A igreja semeia, a igreja transmite o reino, a semente do reino, e o pastor cuida, zela, ensina. Eu plantei, Apolo regou, e quando ele estava regando com a água da palavra, o Espírito de Deus estava frutificando, germinando a palavra na mente e no coração. Segura! Hoje nós vemos para o culto, para Deus abrir a porta, para Deus abençoar a empresa, para Deus te dar um apartamento, uma casa. Deus dá, tá? Não sou contra essas coisas, mas se isso é tua prioridade em estar aqui, tu está fracassando como um cristão em Cristo Jesus. Estas coisas são consequências da tua vida e do teu relacionamento com a palavra. Jesus nunca prometeu essas coisas para ninguém. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, por que o termo criatura? Porque o homem lá fora é governado pelo instinto da carne. Dessa é a condição de animal. Porque o que governa ele é a carne. Prostituição, adultério, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Paulo disse: os que tais coisas praticam não herdam o reino de Deus. Por isso é o termo ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, do estado de criatura, você carrega a semente do reino de Deus, que vai entrar na mente e no coração e tirar o homem desta condição de criatura para se tornar filho de Deus. Que conversa é essa que todo mundo é filho de Deus? Me mostra isso na Bíblia. A pessoa só passa a ser filho de Deus quando ele crê em Jesus. Eu vou repetir: quando ele crê em Jesus, aí ele passa a ser filho de Deus. Por quê, pastor? Porque crê é o substantivo da fé. Para se tornar filho precisa crer. E quando você de fato crê, não é de palavra, é de obras. Você está dando condições para o Espírito de Deus trabalhar na sua vida e mudar a sua vida. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra, a fé não se sustenta, não se consolida na mente e no coração dos homens. É por isso que tem que pregar, tem que falar. Quantas pessoas, irmãos, nas empresas que eu trabalhei, eu falei de Jesus. E eu sou meio doido mesmo. Eu falo mesmo. Tem obreiros, tem pessoas que depois se converteram a Jesus. Tem pessoas que se relacionaram com Jesus e estão até hoje. Por quê? Porque um semeia. Quem é que planta os grãos de feijão, de trigo, e no outro dia quer colher o trigo? Você colhe no outro dia? Nós estamos querendo ver resultados em cima da hora. Tem que passar pelo processo. Hoje alguns dos irmãos têm algumas empresas. Hoje vocês são bem-sucedidos, graças a Deus. Mas o começo foi assim. Quantas vezes você fracassou para dar certo?
Quando você subiu no púlpito para pregar, foi de forma perfeita? Não. Você percebe que há um processo. A palavra entra. Não sabe o dia que o brotinho vai germinar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada nas terras dos corações, ela não volta vazia. Ela prospera naquilo que foi enviada. Eita Jesus! Escute uma coisa nessa noite: os homens estão perdidos sem Jesus e vão para o inferno se não se converterem a Jesus. Quantos conceitos religiosos pessoas estão inseridas, e nós que temos a palavra da verdade estamos calados. Jesus se manifestou onde tinha 5 conceitos de religião: fariseus, saduceus, essênios, zelotes. E eu te pergunto, todos esses conceitos religiosos, Deus habitava neles? Deus estava neles? Deus tinha compromisso com eles? Eu te pergunto, crente, bom de Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos se extraviaram. Romanos 13:23. Tanto os fariseus, saduceus, essênios, zelotes e as demais religiões estavam debaixo de maldição e de pecado. Resistiram a Jesus, resistiram à mensagem de Jesus, tinham por ocasião tentar pegar Jesus para matá-lo. Nenhuma religião é amiga da Bíblia, é amiga de Jesus e amiga da igreja de Jesus. A religião sempre quis matar aqueles que invocam o nome do Senhor. Analise o que eu estou pregando. Seja bereano em nome de Jesus. Os discípulos foram perseguidos por quem? Paulo foi perseguido por quem? Quando Jesus falou para Paulo, agora importa o quanto é sofrer por amor do meu nome. Todas as cidades que Paulo chegava, irmãos, ele sofria, era preso, era chicoteado, mas Paulo não retrocedeu. Paulo disse: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E eu vou te dizer nessa noite, eu estou incluído na mensagem, porque pregador que não se inclui na mensagem, ele está fora, é hipócrita. A verdade é que a mensagem que ele prega não está inserida nele mesmo. Nós estamos precisando verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo. Intimidade, ao ponto de alguém bater na tua face e você oferecer Jesus para ele, ao ponto de alguém te chamar para caminhar 1 milha e tu caminha com ele 2. É porque quando você andava nos caminhos, o soldado te abordava e você era obrigado a caminhar 1 milha. Se não me falha a memória, 1,5 quilômetros. Você tinha que levar a carga do soldado. 1,5 quilômetros. Você jogava a carga no chão, você não tinha mais obrigação. Eu acredito que Jesus vinha com os discípulos no caminho, e o soldado quis obrigar Jesus a levar. Jesus disse: não caminhe só uma, não caminhe somente 1,5 quilômetros. Chegou no 1,5 quilômetros, não coloca a carga, caminha mais uma.
se as nossas obras não exceder a dos escribas e fariseus, nós somos os mais miseráveis dessa terra. E eu só sei pregar a Bíblia. Então escute nessa noite. Nós precisamos estar preparados para cumprir o ID de Jesus. Que carta nós somos em que o mundo está lendo? Temos um culto de missões. Foi mostrado os frutos do investimento daqueles que realmente se dispõem nas missões. Almas, vidas. Precisamos voltar a ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Nós estamos como uma Ferrari bonita, mas não tem combustível para andar nela. Por isso Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriague com as coisas dessa vida. Não se embaraçem com as coisas dessa vida. A nossa mente tem que estar nas coisas de cima. O nosso coração tem que estar nas coisas de cima. É colocar a nossa mente, irmão, nos céus e deixar o céu dirigir a nossa vida. Colocar o coração é colocar o interesse nas coisas do reino de Deus. Envolve oração, envolve leitura das Escrituras, envolve jejum, envolve dinheiro também. Envolve dinheiro. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Escute, o Senhor Jesus, Ele deu uma visão magnífica para Paulo. Paulo disse: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu acredito que tem muito crente. O meu pastor Valdir Ribeiro, ele sempre dizia no púlpito: para descrente você prega, para a igreja você ensina. Tem muito crente que o capacete da salvação já saiu da cabeça dele há muito tempo, porque é levado por qualquer vento de doutrina. Perdeu o seu coração para os ventos de doutrina. Aí Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É por isso que em Eclesiastes diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Seja sempre alvo às tuas vestes. Aí Paulo diz: calçai os pés com sapatos da preparação do Evangelho. Você já andou, irmãos, na roça descalço? Principalmente se for de noite. Porque quem é semeador da palavra, se cumpre Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Não é nem versículo, é verso. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus. É sofrendo mesmo. Se eu tenho que semear com lágrimas, é porque eu estou pregando e as pessoas não estão aceitando realmente. Eu estou pregando e as pessoas estão rejeitando a mensagem. E por causa da mensagem que eu carrego, eles me ignoram e me rejeitam. As lágrimas vão vir mesmo. Nunca espere ser aceito se você é um semeador da palavra. Você vai ser rejeitado mesmo. Vão olhar na tua cara e pegar aquele panfletinho e rasgar. Como uma vez eu cheguei na casa, a mulher disse: é crente? É. Puxou o facão e disse: pode ir embora da minha casa. Aí você sai jururu.
vou pregar mais não. Jesus foi expulso de uma aldeia de samaritano. Não quiseram receber Jesus na aldeia. É por isso que eu digo no começo, eu vou repetir. Não espere. Anuncie. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Se eu mandar você dizer ao ímpio, para que ele se arrependa dos seus maus caminhos, e tu não avisando o ímpio acerca do seu caminho ímpio, e o ímpio morrer, o sangue das suas mãos eu requererei. Quando é que o sangue do ímpio vai sair das tuas mãos, crente, lavado, redimido, no sangue de Jesus? Quando você se levanta e se dispõe aí, e anuncia Jesus, conscientiza essa pessoa, que se ele não se converter dos seus maus caminhos, ele vai para o inferno. Escute uma coisa, o diabo não mora no inferno não, nem os demônios. Isso é conto da carochinha. O inferno é um lugar intermediário dos mortos que morrem, partem por ignorar, não acreditarem na palavra de Deus. E não é Jesus que vai mandar você para o inferno, não. É a sua ignorância em rejeitar o amor, a graça, a misericórdia dele derramado sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que o Eterno em Cristo deseja, anseia que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, Ele quer, Ele anseia esse momento de você abandonar o adultério, a fornicação, a prostituição, a idolatria, as bebedices. Ele anseia que você abandone estas coisas. Oh Jesus, Ele está aqui nessa noite, de braços abertos, dizendo: vinde, filho meu, vinde, filho meu, recebei por herança. Ele deseja. Onde precisamos ir, irmãos? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém é local, Judeia é regional, Samaria é nacional, confins da terra internacional. Em qual quadro geográfico você se encontra? Você está inserido. Como foi bem falado, se possível for, use palavras, testemunhe com a sua vida, mas não fique só nisso não. Abra a sua boca, porque infelizmente hoje tem pessoas que não têm coragem de olhar para uma pessoa e dizer: bom dia, você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é o significado do que Jesus realizou na cruz para a sua vida? Aí se você faz essas perguntas e não tem resposta, é melhor nem fazer. Escute uma coisa: mas recebereis poder. O poder de Deus na nossa vida, nós vamos falar em línguas. O poder de Deus na nossa vida vai gerar uma alegria de dentro para fora, que você às vezes não vai se conter, vai cair de joelhos, vai chorar, vai correr, vai pular, porque é bom.
Mas não é o propósito. Para que nós recebemos poder? Para testemunhar. Para testemunhar e fazer uma apresentação de Jesus. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Já estou encerrando. Jerusalém passou aproximadamente, como não tem uma data específica, a gente fala aproximadamente 14 anos, só dentro de Jerusalém. Gentil não tinha ouvido o evangelho ainda. Só os judeus estavam ouvindo o evangelho de Jesus. Aí os crentes se acomodaram. Cuidado, irmãos, para não se acomodar. Cuidado. Jesus foi lá, atiçou o coração de um certo homem zeloso da lei e começou a perseguir a igreja. Quando Saulo entrou como um leão para exterminar a igreja, os crentes, Samaria começou a ouvir o evangelho. A Judéia começou a ouvir o evangelho. Filipe desceu para Samaria e ganhou a Samaria para Jesus. Mas ele foi cheio, não somente do Espírito, mas da palavra. Aí como ficou só nessa, Jesus olhou e disse: tem um que eu preciso arrebatar das mãos do diabo, dessa cegueira da religiosidade. Pedro, não dá tempo, não entendeu na visão dos lençóis. Eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Ele não tinha entendido. Jesus repreendeu ele e disse: como tu chamas de impuro aquilo que eu purifiquei? Sabe o que isso quer dizer? Os homens estão aí mergulhados no pecado, na iniquidade, mas você carrega a mensagem que libera sobre a vida deles o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Se o homem andar na luz como Deus na luz está, e manter comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. É lavar as vestes manchadas pelo pecado. Não tem potássio, não tem sabão do lavandeiro que lava as vestes manchadas do pecado, mas o sangue de Jesus lava. Ele está aqui nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui que deseja ter um relacionamento com Jesus, que veio nessa noite, neste culto de missões, para ouvir a mensagem de Deus, o poder do amor de Cristo sobre a sua vida, e deseja ter um relacionamento com Jesus? Nós queremos orar por você. Eu não mendigo Jesus para ninguém, não. Não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Todas as estratégias que o cristão recebe, ele não vai receber elas. Pode vir. O Espírito de Deus está na casa e está trabalhando. Eu vou repetir: todas as estratégias que o semeador recebe, ele não recebe se ele não se colocar de joelhos e pedir sobre a sua vida o governo do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Porque em todo o livro de Atos, quem rege é o Espírito Santo, quem governa é o Espírito Santo, quem fala é o Espírito Santo, quem dá a direção é o Espírito Santo. Paulo queria ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Sabe por quê? Porque Paulo tinha que descer para Filipos. Tinha almas lá que o Espírito de Deus já havia trabalhado pela semente que foi derramada no coração.
Venham. Jesus te ama. Jesus não quer te ver no inferno, Jesus quer te ver no céu. Por isso Ele morreu. Urimicalabachandarás. Uribicobi labassuri alabachandarás. Se eu fosse você, estaria orando. Se eu fosse você, estaria clamando. Se eu fosse você, estaria com a mão estendida para cá, para o altar, e dizendo: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções Jesus. mais lindas pra cantar. Os irmãos já estão orando Se não for uma canção que alegre a ti, por estas vidas preciosas. não leva por ti, não vale a pena. Não fique preso no banco, venha. E buscar as canções Jesus te mais ama. lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se meu coração não queimar por ti, que o nosso louvor não seja Querido Espírito, momento, lágrimas Querido vazias, Espírito, quebra as correntes sem avivamento, que aprisiona a mente e o coração que do o homem. nosso amor Oribicalabaxarabacandará. honrado com os lábios dos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Os irmãos oraram. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Cadê os jovens da igreja? Pai do Senhor, que o Senhor te abençoe. Aleluia. Deixa eu ensinar mais uma coisa aqui para os irmãos. Já vou entregar o microfone. Eu já vi muito pregador dizendo que é ganhador de alma, por orar por pessoas que vêm no púlpito aceitar Jesus. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. As pessoas que vieram aqui são fruto de pessoas que saem no sol, na chuva, quando você não está vendo.